Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente, tá? Eu tive que fazer algumas adaptações aqui. A gente está gravando da minha casa, não da casa do Ronan. E eu tô muito feliz, gente, que a gente vai começar uma série de vídeos um pouquinho mais sérios sobre filosofia, sobre política. E hoje a gente vai começar bem do básico, cara. A gente vai fazer uma separação aqui que é sobre a essência das coisas e a história de tudo que existe e a maneira que a gente conhece as coisas, a maneira que a gente obtém conhecimento. Então, uma coisa que me incomoda muito em alguns debates é a respeito de tudo é relativo, toda opinião é válida. Ah não, você tem que respeitar a opinião das pessoas. Vamos lá. Da onde que vem essa ideia de tudo é relativo? As pessoas não fazem uma separação muito básica, que é o ontológico do epistêmico. Ontológico ou ontologia é quando a gente estuda a essência das coisas. O que faz algo ser aquele algo, né? A estrutura básica daquilo, a essência daquilo. E a epistemologia, ou o epistêmico, né? É a maneira que a gente adquire conhecimento. Então, vamos supor, às vezes a gente nunca vai saber, nunca vai ter o conhecimento verdadeiro sobre alguma coisa. Então isso vale para tudo. Pode ser até o motivo de um chinelo estar em cima de um carro no meio da rua, né? As pessoas podem interpretar a realidade de maneira diferente. E esse conceito também vale até para a origem do universo. Será que foi um Deus que criou tudo? Foram deuses que criaram tudo? Foi um acidente que criou tudo? E aí que está o pulo do gato. Independente do que aconteceu, a gente tem que separar o fato que realmente houve ali, que talvez a gente nem consiga conhecer, e a interpretação humana da realidade, que vai ser diferente de indivíduo para indivíduo às vezes. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente fala de relativismo, pensa, as pessoas não estão fazendo essa separação básica. O que realmente é o fato histórico ali que aconteceu por trás daquilo, tá? E fato histórico, não estou falando só da história humana, estou falando que tudo que existe, existe por algum motivo e existe um fato relacionado à existência daquela coisa, tá? Não estou me referindo a nada sobrenatural também. Pensa assim, o fato que não depende da opinião ou interpretação humana. Então, vou dar um exemplo. Ontologicamente falando, o que é essa belezinha aqui? Ontologicamente, a essência desse objeto é um pedaço de madeira que está aqui conectado a um pedaço de metal com umas tiras de couro enrolado. Eu não sei de onde que é esse couro, se ele é sintético, se ele é de algum animal. Não sei se isso aqui é aço, se é ferro. Só sei que é um pedaço de metal conectado num pedaço de madeira com umas tiras de couro enrolado. Isso, ontologicamente falando, é isso que é esse objeto aqui. Agora, epistemologicamente, vamos tentar adquirir o conhecimento. A gente pode interpretar de maneiras diferentes. Imagina que, numa determinada cultura, isso aqui é um objeto que eles usavam como pá. Então o cara usava isso aqui para fazer um buraco no chão, por exemplo, ou para enterrar. Significa que isso é uma pá? Para aquela cultura, para aqueles indivíduos, sim. Mas não ontologicamente, isso não é uma pá. Ontologicamente isso é um pedaço de madeira enrolado numa tira de couro com um pedaço de metal na ponta. É isso. Agora imagina, você tá olhando e falando, caralho, o cara tem um machado. Um machado por quê? Porque você já está acostumado com essa definição, que esse objeto se configura como um machado. Então, tá vendo? Para algumas pessoas isso pode ser uma pá, para algumas pessoas isso pode ser um machado. Para alguém meio louco isso aqui pode ser um dildo, tá ligado? A pessoa pode usar isso aqui para se masturbar. Vai depender do indivíduo. Então, quer dizer que tudo é relativo? Não, independente da quantidade de interpretações humanas sobre esse objeto, ele possui uma história por trás. Qual que é a história por trás que eu conheço? Um artesão fez esse objeto pensando num machado viking, colocou lá no Mercado Livre para vender, afiou, olha que cor bonita, cara, desculpa, eu adoro esse machado. E aí pronto, e eu fui lá e comprei esse machado, porque eu gosto disso. Então, gente, as coisas não são relativas. Quando alguém falar de política, de filosofia, de religião, você vai ter que fazer essa separação. A interpretação humana
e o fato por trás do objeto. Quando a gente focar no objeto, a gente não depende da opinião humana. Então, às vezes a gente vai descobrir, igual, se eu for lá atrás do vendedor, do machado, do artesão, né, que fez, ele vai falar, ah, eu fiz em tal situação, né, ele ainda pode estar mentindo, né? Mas se ele falar a verdade, aí eu obtive, né, a história real, o fato real por trás desse objeto. Mas se ele mentir ou não, simplesmente não me responder, talvez eu nunca saiba qual que é a verdadeira história por trás desse machado, ou desse objeto aqui. Eu chamo de machado, tá? Então, agora olha que simples que é o conceito. Tudo que existe, existe por alguma razão. Mesmo que seja um caos, sei lá, um acidente, mas tá, esse foi o fato, existe por causa de um acidente, tá? E às vezes a gente vai interpretar a realidade de uma maneira diferente. Então, ó, a gente vai ter uma série de vídeos aí, e eu vou falar sobre marxismo, sobre comunismo. E uma das coisas que eu percebo é as pessoas pegam um conceito e usam ele como se fosse uma verdade absoluta, e não é. É uma interpretação de uma escola filosófica, de um indivíduo, e às vezes é um conceito arbitrário, entendeu? Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Então essa separação é importante. Existem inúmeras maneiras da gente interpretar a realidade, às vezes a gente ainda vai fazer isso incorreto. Então cuidado quando alguém pegar um conceito criado por humanos e usar isso como se fosse uma verdade absoluta. Não, é isso dessa maneira por causa que tal fulano falou. Quando você for discutir alguma coisa, estabeleça os termos. Então, às vezes, eu estou falando de trocas voluntárias e a outra pessoa está falando de uma visão capitalista exploradora. Então, defina os termos. Eu vou falar sobre o estatismo, sobre defender o Estado, que, ao meu ver, é como se fosse escravidão para outras pessoas. Elas vão falar, não, mas e o contrato social? Porque elas acreditam naquele conceito. Então, você deve ser livre para acreditar e seguir o que você quiser. Você só não é livre para iniciar agressão contra inocentes. Isso é um erro lógico e a gente vai abordar muito disso nessa série de vídeos que vão sair agora. Tá? Então, gente, relativismo é trouxice. Separe as coisas. Existe uma maneira de você chegar à verdade por trás das coisas? Sim, você pode buscar axiomas que são verdade auto-evidente. Você pode fazer argumentos a priorísticos, aqueles que você não precisa ir lá e testar para ver se está certo. É uma conclusão lógica, que se você tentar provar que está errado, você vai cair em contradição. Então não tem como estar errado. Por exemplo, seria uma contradição eu falar para você que eu não sei falar. Porque eu estou fazendo ação para confirmar isso. Então eu estou falando, olha, eu não consigo falar português, tá? Isso aqui... Mas espera aí, você está falando português? E falando que você não consegue falar português, falando português, aí você pode achar que, às vezes o cara decorou uma frase ali, né, ele aprendeu a frase, eu não sei falar português. Ou eu posso estar caindo numa contradição lógica, então você vai ter que fazer uma investigação nesse caso, ou então você vai ter que buscar axiomas que provem que o que eu estou falando não é mentira, ou que é logicamente impossível de estar errado, tá? Uma coisa bem simples que sempre me buga, né? Eu fico pensando aqui no... Cadê ele? No Descartes, né? Ou Descartes. Que é o seguinte. Você só consegue provar para você mesmo que você existe. Porque tudo mais pode ser uma ilusão. Olha que louco. Então imagina, se eu chegar... Eu tô tendo experiências em primeira pessoa. O fato de eu ter a dúvida na minha cabeça, eu falo, puta... Eu não sei o que eu sou, mas eu sei que eu existo. Essa dúvida está aqui na minha cabeça. Agora, tudo mais pode ser uma ilusão. E eu fico pensando nisso, eu me sinto... Falo, olha como que a gente é pequeno, a gente não consegue provar que a nossa realidade realmente existe. A gente pode estar ali numa Matrix, ou num sonho, algo do tipo. E às vezes as pessoas são extremamente arrogantes com alguns conceitos ou em algumas discussões. Elas tratam as pessoas que pensam diferente dela como se fossem burros ou ignorantes. E às vezes é uma interpretação diferente da realidade. Não quer dizer que toda a interpretação da realidade seja válida, mas numa argumentação, num debate, é importante que vocês troquem informações e
o principal, ambos estejam buscando a verdade por trás daquela discussão, por trás daquele objeto que está sendo discutido. Tá? Então, se a gente estiver discutindo sobre o sentido da vida, pode ser que não tenha nenhum sentido ontológico, a gente vai ter que buscar o sentido individual de cada um. Pode ser que exista ontologicamente, talvez um deus ou deuses ou aliens que tenham criado a gente, então entendeu? Sempre que a gente for discutir, faça essa separação. O ontológico, o fato por trás daquilo que não depende da interpretação humana, aquilo que não é nem bom nem ruim, é o que é. Tá? E o epistêmico, a maneira como que a gente vai tentar conhecer aquilo. Algumas coisas a gente ainda não conseguiu descobrir. Né? Tem a ciência, tem inúmeros filósofos tentando descobrir, mas a gente ainda não chegou lá. Então, quando alguém vier com aquele papo que tudo é relativo, você já sabe que essa pessoa está falando merda. Não, existe um fato objetivo por trás das coisas. Se você gosta de filosofia, se você é uma pessoa curiosa, se você quer buscar a verdade, existe uma verdade objetiva por trás de tudo. Nossa função como pensador é justamente tentar buscar essa verdade. Semana que vem a gente vai começar essa série de vídeos sobre o Estado, sobre imposto, sobre o marxismo. Eu espero que vocês gostem. Esses vídeos vão ter um teor um pouquinho mais sério, mas com a nossa pegada de humor filosófico. Muito obrigado, gente. E gostou do vídeo? Curte aqui, se inscreva no canal, mostra para os amigos aí e me dá um feedback. Se vocês tiverem mais assuntos que gostariam que a gente falasse aqui no canal, é só vocês falarem, manda um comentário aí, manda uma mensagem pra gente. Falou, gente, até mais.